Bom dia, pessoal. Em nossa aula de História, falaremos sobre o serviço público. Vamos observar essa informação. Marcele chegou em casa satisfeita, pois resolveu muitas coisas em um mesmo dia. Veja a agenda de Marcele com todas as suas metas. Ir ao posto de saúde marcar minha consulta, passar no banco para recadastrar minha senha, ir à prefeitura tratar do meu IPTU, passar na escola do meu filho para renovar sua matrícula. IPTU, pessoal, significa um imposto que é pago geralmente pelas pessoas que vivem na área urbana, e esse imposto é sobre casas, prédios que as pessoas pagam, certo? Então ela saiu de sua casa para resolver algumas dessas questões. Perceba na agenda de Marcele que há uma lista de vários compromissos, né? Alguns serviços de que Marcele precisa envolvem instituições públicas. E o que são as instituições públicas? Instituições públicas são órgãos administrados e mantidos pelo governo. Elas garantem que direitos básicos das pessoas como saúde, educação, cultura, lazer e habitação sejam assegurados. Os espaços públicos, eles são diferentes dos espaços privados, como as moradias, por exemplo. Vimos que as moradias são espaços domésticos, ou seja, são espaços em que uma família ou pessoa tem sua vida particular, garantindo sua privacidade. Já os espaços públicos são correspondentes à vida coletiva, social. Portanto, são espaços que todos devem zelar e cuidar, porque são de todos. Nas instituições públicas, ou também chamadas de repartições públicas, trabalham os funcionários públicos. Eles devem empregar o seu trabalho exclusivamente para beneficiar as pessoas que necessitam dele, em troca de um salário pago pela administração pública. No serviço público, todos devem ter os mesmos direitos, que são garantidos por quem é responsável por oferecer o serviço, e o mais importante, o acesso aos serviços públicos deve ser gratuito. As instituições públicas, elas são mantidas com o dinheiro dos impostos que pagamos. Imposto é uma parte do valor de algum produto ou serviço que é revertido para os cofres públicos. Esse dinheiro deve ser empregado em benefício da população. Cada instituição pública mantida pelo poder público deve se dedicar a uma função. Por exemplo, as ruas são mantidas para garantir às pessoas o direito de ir e vir, as praças, o direito ao lazer, as escolas, o direito à educação, os hospitais, o direito à saúde, a prefeitura, o direito à administração dos serviços públicos, a Câmara de Vereadores, o direito à defesa dos interesses do povo. Quando o poder público não emprega devidamente o dinheiro dos impostos que nós pagamos, podemos perceber muitos problemas nos serviços públicos oferecidos. Os serviços públicos, alguns deles são a saúde, educação e segurança pública, por exemplo, tem a sua qualidade comprometida. Nessas imagens, a gente pode perceber algumas situações comprometidas com relação aos serviços públicos oferecidos, como o hospital superlotado, uma sala de aula em situação bem precária, em relação à segurança, onde os policiais aí estão possivelmente prendendo, duas pessoas que estavam cometendo crimes, e também um exemplo de falta de saneamento básico, que o saneamento básico é um serviço que deve ser oferecido pelos governantes de cada cidade. E nesse caso a gente vê que não há um saneamento básico, o lixo não é recolhido, é jogado assim pela rua. E toda essa situação compromete a vida das pessoas, dos cidadãos. Agora veremos
um quadro com os serviços e os servidores, né? Mas antes, como disse anteriormente, o serviço público, ele é oferecido pelo governo, certo? Que o financia, quer dizer, o serviço é pago pelo governo, mas esse dinheiro que é pago, ele é arrecadado por meio dos impostos que toda a população paga, como o imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU. Vale a pena lembrar que as pessoas que trabalham nas instituições que fornecem serviços públicos são funcionários públicos. Vamos observar o quadro. Temos os serviços de educação, saúde, segurança, transporte, infraestrutura, registro civil, cultura e lazer. Na educação, quem são os servidores públicos, né? Quem são as pessoas que fazem parte desse serviço? Os professores, diretores, coordenadores e orientadores. Na saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e etc. Segurança, policiais, guardas e etc. Transporte, motoristas, mecânicos, funileiros. Infraestrutura, arquitetos, pedreiros, engenheiros, marceneiros, encanadores e etc. Registro civil, os escrivães, agentes administrativos, tabeliães, etc. Cultura, produtores, editores, jornalistas e etc. Lazer, esportistas, recreadores e etc. Lembrando que para se tornar um servidor público é preciso passar num concurso público. Em seguida, as pessoas que foram classificadas, né, que foram aprovadas, elas esperam ser chamadas para ocupar a vaga na administração pública. A vaga que ela se destinou, né, que ela prestou o concurso, que ela fez o concurso. Todos esses profissionais têm seu salário pago pelo governo por meio dos impostos. Lembrando que os impostos é o dinheiro recolhido, certo? Que a gente paga por um produto, por um serviço. Bem, pessoal, por hoje é só, certo? Se tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, podem me procurar, tá certo? Um grande abraço a todos.